Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Semana importante pro Atlético, jogo importante contra o Santos e um jogo que marca algo muito legal, que é a volta da Arena da Baixada a receber um jogo de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, né? A gente viu a Arena da Baixada desde aquele jogo contra o Bragantino, maldito jogo sem receber nenhum joguinho de Série A. Estreia do Atlético foi fora contra o Internacional, o último jogo de 2024 foi na Arena MRV e agora a gente volta a receber um grande jogo. Nesse período, contra o Corinthians, contra o São Paulo pela Copa do Brasil, alguns clássicos, mas voltar a ver Curitiba e voltar a ver a Arena da Baixada receber regularmente os grandes times do futebol brasileiro é uma alegria muito grande, um lugar que o Atlético nunca deveria ter saído. Mas conforme fala a música, a gente volta a jogar na Arena da Baixada e a gente volta a sentir um velho medo, né? Como vai ser o comportamento do Atlético na Arena da Baixada? Porque a gente tá falando de um time que a gente sabe que tem certa dificuldade de propor o jogo. Que o Atlético é um time que tem certa dificuldade de ser o time protagonista, um time que se sente muito mais à vontade a partir de um jogo de transição, um time que se sente muito mais à vontade a partir de um jogo mais direto. Então, o que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês é: o Atlético realmente não sabe propor jogo? Vai ser um pesadelo atuar na Arena da Baixada, tendo essa responsabilidade de sufocar o adversário, criar oportunidades, gerar situações de gol? Vem comigo pra gente trocar essa ideia. Eu vou pegar o celular aqui pra trazer alguns números pra vocês, tá? Separei os últimos 5 jogos do Atlético jogando em casa. O desempenho foi o seguinte: 3 vitórias, 1 empate e a derrota no último clássico. Obviamente, peguei o retrospecto do time principal contra times de nível, né? Não adiantava trazer o Foz do Iguaçu aqui. A média do Atlético é de 53% de posse de bola. Ou seja, o Atlético tem mais posse de bola quando joga nesse contexto, mas também não é muito mais posse de bola quando joga nesse contexto. Entendo que vão ter momentos que a gente vai se defender um pouquinho mais, vão ter momentos que a gente vai atacar um pouquinho mais, então a gente vai acabar passando por essa mistura ali de situações durante o jogo, beleza? Nesses 5 jogos, o Atlético teve 7,51 expected goals. Ou seja, basicamente 7 gols esperados que o Atlético marcasse nessas partidas, mediante a qualidade das finalizações que o Atlético teve. Beleza? Beleza. Foram 88 finalizações. E aí, pra mim, surge o primeiro problema. O Atlético não sabe propor ou o Atlético tem baixa eficiência? Porque um time que entrega 7,51 expected goals e finaliza 88 vezes, cara, eu acho que tem uma discrepância ali. É um time que tá finalizando muito, mas não tá conseguindo levar perigo com essas finalizações. E aí a gente entra em outra questão. 6 gols nesse período. Ou seja, a gente marcou menos do esperado, isso é relativamente normal, mas 14 finalizações para sair um gol. Então, assim, dificilmente a gente vai ver o Atlético com 28 finalizações no jogo para sair 2. Então eu acho que a gente, para conseguir fazer com que os jogos em casa eles não sejam motivo de um pesadelo, eu acho que a gente precisa saber propor mais, mas eu acho também que a gente precisa finalizar melhor. E aí a gente entra na questão. O Viveiros vem no momento perdendo muitos gols. E quem seria esse cara responsável por trazer mais um senso de finalização pro Atlético? Mendonça? Não vejo muito. E aí a gente olha para 2 garotos. Se tá faltando poder de fogo no time principal do Atlético, cara, eu não consigo olhar pro elenco e não enxergar esse poder de fogo em Bruninho e Chiquete. Jogadores que no campeonato estadual mostram uma grande capacidade de participar de gols. Jogadores que no campeonato estadual mostram uma grande capacidade de entregar nesse terço final essa eficiência que falta ao Atlético. A gente tá falando de um Atlético que ele ataca bastante, finaliza bastante. Finaliza quase 15, 16 vezes ao jogo. Até mais. Mas isso precisa virar gol. Isso precisa virar bola na rede. E aí a gente lembrou do clássico. O gol que o Julimar perdeu. O gol que o... Qual foi outro gol muito perdido que o Leozinho perdeu? 2 chances do Leozinho muito claras assim dentro da área. Chance do Mendonça.
A gente lembra contra o Avaí, pô, teve gol perdido pelo Julimar, a gente, sabe, tem um histórico de gols perdidos aí que assombra o Atlético e assombra o desempenho do Atlético jogando na Arena da Baixada. Tem mais, tá? Eu trouxe agora a questão de gols sofridos. Porque a gente fala muito, o Atlético é o time que sofre no contra-ataque. Eu peguei os últimos 5 gols sofridos na Arena da Baixada. Gol contra o Coxa. Querendo ou não, um contra-ataque, uma roubada na saída de bola, o cruzamento, o gol acontece. O gol contra o Avaí já não foi contra-ataque. Foi bola parada. Aquela jogada ensaiada que toca pra entrada da área, o garoto lá que tá no Vasco, o JP, chega batendo e fazendo gol. O gol contra o Novo Horizontino foi uma jogada estruturada, o Atlético tava, querendo ou não, numa defesa mais posicional, toma a bola nas costas ali que o Leozinho não acompanha o jogador do Novo Horizontino. Então, mais uma vez, não é contra-ataque. O gol contra o Corinthians é um cruzamento no segundo pau, mas na minha visão é um contra-ataque, tá? É uma tentativa ali de saída rápida, gol contra o Cuiabá, novamente a gente está estruturado e a gente consegue tomar uma bola nas costas. Então a gente vê que, jogando em casa, a gente tem um problema muito grande em defender o lado. Defender o lado, seja para cruzamentos, seja para ataque à profundidade, vem sendo nossa maior dificuldade e isso reflete como esses gols que a gente vem sofrendo saem dentro de casa. Então, é um alerta. Quem sabe não é um caminho melhor para a gente defender a partir de Lucas Esquivel e Benavides, que entregam uma capacidade defensiva melhor? Pode ser. Pode ser um caminho. Eu só tô trazendo essa sequência para a gente entender o que mais atrapalha o Atlético, o que mais beneficia o Atlético jogando dentro de casa. Porque o Atlético de 2024, fora de casa, foi o 11º lugar. Não é uma grande campanha, mas a gente não seria rebaixado. O Atlético, jogando em casa, foi 17º. O Atlético, ao longo da Série B, chegou a ser 16º, 17º visitante também. Mandante também. Jogar na Arena da Baixada pro Atlético não é mais um trunfo. E a maioria dos jogos é isso. É o Atlético levantando linha, subindo linha, tendo que atacar e se vulnerabilizando. E não conseguindo fazer os gols. Então esse roteiro ele tem que mudar. E como esse roteiro pode mudar? Cara, vai atacar? Tem que ser letal. Vai atacar? Tem que fazer os gols, porque não dá oportunidade da transição, não dá oportunidade da bola parada, não dá oportunidade de nada. Se você for lá no ataque, entregar o gol e voltar, cara, assim, você vai ganhar a maioria dos jogos. Então o jogo contra o Inter, pra mim, foi um grande exemplo. A gente perde chances claras, mas a gente finaliza pouco e consegue entregar gol. O desafio do time do Odair é esse. Não necessariamente atacar muito, mas ter uma proporção de capacidade ofensiva acima da média. Aí eu acho que a gente vai fazer um bom ano sim. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.